Hello. Hola. Hello, hola, hola. Oi. Morning. Just got up, huh? Olá. Ele já pediu Welcome with the tape. café. Very, very welcome. It's like being in Sweden. Only one speaker again. Brazilian stereo. There's another one at the back. Oh, it's early. Somebody gonna, okay. Pode ir? Vamos lá? It's Argentina or Thank you, bye. Is that it? Vai. Por favor. Go on then. Oh, it doesn't work. Hello, good morning. There you go, wake up call. Coffee! Ah, olá. How do those eyes over there, Robert? Vocês disseram que gostariam de deixar não deixar o disco puxado pro pop e deixar o menos George Michael possível, né, o disco. Agora, por outro lado, vocês chamaram um guitarrista do The Cure para tocar junto, que traz, queira ou não, uma influência pop. Por mais que ele não queira, ele esteja querendo abandonar o pop, ele traz essa influência pop. Aí não haveria uma contradição aí, não haveria uma certa tendência a se ter um músico pop, uma certa influência tocando com vocês, que é uma coisa que vocês não queriam? Well, you said in the EPK, you said that you wanted to be as far away from pop as you could, you know, with the new CD. But she's saying, isn't it a contradiction when you brought in Paul Thompson from The Cure? Well, Paul Thompson is a very good friend of ours. He left The Cure because he hated the pop machine. His brother-in-law is the singer, Fat Bob. Yeah, and he was a prisoner, so he left completely and left the pop machine and waved goodbye. Yeah, translate, Robert. Oh, yeah. Ele está explicando que o Paul é um grande amigo dele. E justamente ele saiu do The Cure porque ele odiava toda a engrenagem pop. Tá? Por isso que ele saiu, deu adeus a tudo isso. Então ele diz que não há contradição. He's very happy and he lives in the center of a circle of stones with the Ganamos. Ele diz que ele está muito feliz hoje em dia e vive rodeado por uma série de pedras e com gnomos em volta. As cenas externas desse Allergy tem alguma semelhança com as cenas do filme The Song Remains the Same. Queria saber se ele acha isso também, se teve essa intenção ou se foi por acaso. Como é que é o nome do filme? The Song Remains the Same. He says that the scenes for the unedited video are similar to the ones that used for the video. The song remains the same. Was it done on purpose? Well, they weren't similar, actually. The ones in the song remains the same. The only part I can think that it's anywhere near similar is maybe is it the part I was in? Or part that Robert was in. He's asking a question. Ele está dizendo que ele não acha que são parecidas, tá? Então ele está perguntando se você está se referindo às partes onde Robert aparece ou às partes onde ele aparece. As partes que o Robert aparece do Song Remains the Same e no No Quarter e no Nobody's Fault But Mine desse diretor. Yeah, they're about, the two places are about 5 kilometers. Tem uma distância de 5 km de um lugar para o outro. I'm 20 years. But was it done on purpose or was it? No, it's just a nice place to go. Não, era só um lugar bonito para ele. Ele disse que também tem 20 anos de diferença. Hello. Fala um pouco, como é que foi a aproximação deles com os músicos das tribos do norte da África? Como é que foi o processo de compor junto? Afinal de contas, são culturas tão diferentes. E quanto tempo levou essa aproximação, esse contato deles? Could you tell them a little bit about
how you what it was like to approach the Gnawas, and you know what it was like to work with them, to compose with them. Yeah, the Gnawa are very celebrated and respected musicians. Eles são músicos muito respeitados e muito apreciados. Their function is not just musical. They are also employed to clear houses of bad spirits. Que eles não têm uma função só de musical, né? Eles não são só músicos, eles também funcionam, eles também são chamados para limpar, fazer tipo, defumar as casas, né? Para tirar os maus espíritos das casas. This is a tradition from 1,000 years. Isso é uma tradição que data de mais de 1000 anos. And they do this mainly by relaxing the head of the people. And they do this by creating music that is trance music, that is like mantric and goes round and round and round and frees the mind of any tangles. Eles fazem justamente essa coisa de limpar, né, o ambiente, eles fazem relaxando a mente das pessoas à volta deles. E a música deles, ela é como se fosse mântrica, ela gira, gira, gira e ela vai relaxando e vai tirando todos os problemas da cabeça das pessoas. And because of this mystic quality, they become quite they become the source of interest with Western musicians. E justamente por causa dessa qualidade meio mística é que os músicos internacionais, os músicos europeus e tudo, se interessaram cada vez mais, se interessam cada vez mais por eles e procuram trabalhar juntos. Who generally got more tangles than most people? Porque basicamente são os que têm mais problemas e mais rolos na cabeça do que as pessoas. So now they're very kind of commercially, you find them making records with jazz players, and they're appearing more and more in the kind of extreme areas of pop and jazz. E então é por isso que cada vez mais a gente vê eles participando de discos de músicos de jazz, de pop mais extremo. And they have a very calming effect, obviously, when you work with them, and they're very charming, and they really help the event. It's very easy to work with them. It's almost better to stay there than to go home. E é muito, eles têm uma influência sobre quem trabalha com eles muito calmante, é uma coisa muito relax, até chega a ser até mais gostoso ficar lá do que voltar para casa. How long did you spend with them? The total time spent with them, in any respect, including filming and recording, must be 6 hours. O total de tempo com eles deve ter sido umas 6 horas. Isso já inclui a filmagem, as gravações. They had some buildings to fix. Eles tinham uns prédios para consertar. That's about right, isn't it? Sure. Eu gostaria de saber se esse trabalho que eles fizeram no norte da África, se eles vão continuar em outros lugares, se esse é um trabalho já de pesquisa para o futuro, para fazer com outros povos, né, que sejam igualmente importantes para eles. Was this work in the north of Africa some kind of pre-research or something, beginning that you're going to carry on and do with other people, other mystic or different cultural people? Well, naturally, the North African music has had an effect on us from going way, way back. However, this was a point where we could crystallize the situation to work with those people. You want to say that first, and I'll get on from there. A influência e o interesse que eles tinham por esse pessoal da África do Norte já vinha de alguns anos atrás. E agora que se cristalizou a oportunidade deles começarem a trabalhar com eles. Yeah, however, the other side of the coin here is the fact that we worked with the Egyptian musicians, which was a first for us as well. And having put it into a situation where they were working with the orchestra, the Western Orchestra, and then that was slightly more restricting than some of the rehearsals we had with them on their own, where there was a lot of free improvisation. But however, now we know that it works and it can all be used. That is something that we could definitely be working with in the future.
Eles trabalharam com músicos egípcios também, quando eles viram a interação deles com músicos da Europa, né, com músicos da orquestra e tudo, eles perceberam que tem uma simbiose que funciona muito bem. E sem dúvida é uma coisa que fica atrás, fica na cabeça deles para eles trabalhar de novo eventualmente. Mas eles falaram alguma coisa também, no sentido de que queria fazer alguma coisa muito próxima aos cânticos do norte do Mississippi. E não existiu nada nesse sentido de se buscar músicos de lá, ou de se fazer parte de algumas coisas do vídeo lá. E eles tinham essa intenção. Por que eles não se aproximaram mais, ou não chamaram alguns músicos do norte do Mississippi, alguns músicos tradicionais, para fazer esse trabalho com eles? Okay, you had mentioned that you wanted to work also with musicians from the north of Mississippi, and she's asking, you know, if it was said that you wanted to do this, how come you didn't invite any musicians from that part of that area to work with you on the album? Because there is only tiny little bit of time to do so many different things. It's a pity that we can't do an interview one-to-one, because your questions are interesting. And everybody else seems to be happily sleeping. Ele explicou que é um trabalho que é feito e você não pode fazer tudo que você quer dentro de um mesmo trabalho, tá? E aí depois ele elogiou as suas perguntas. Spokeswoman. Você conta que nos desafios que faz a diferença é o arranjo das músicas, e que o John Paul Jones é um excelente arranjador, por que ele não foi chamado para participar da Yeah, that's very, very good. Okay. Hey, keep it down, keep it down. Well, you know. We're going out tonight, don't meet me. No, this is that the arrangements and everything in the song is something they have a very important part, and John Paul Jones is renowned for being a good arranger. How come Who said that? Who said that? He said that. He said that. I don't know. Actually, in his Did you say that? Because he makes press for himself that he was an arranger, and of the band, which is unbelievable. He was very good with Donovan. That's right. Ele era muito bom com Donovan. Everybody has a little tag under their name. We have No Quarter. John Paul Jones has arranger. You have sense of humor. Todo mundo tem uma etiquetinha presa no bolso. A deles é No Quarter, a do John Paul Jones é arranjador, e vocês têm senso de humor. Proxima. Hey, here they come. Hey, get back down. Stop. No. It's not karaoke. Não é karaokê. Só para completar, se também eles não pensaram no John Paul Jones, para que as pessoas não achassem que se tivesse John Paul Jones também seria uma volta do Led Zeppelin, para evitar que as pessoas pensassem nisso. Okay, Okay, enough now. Yeah, just one. Don't be tie her up to the chair. Vai mandar chamar na cadeira. Again. No, she said that would it be a reason not to call John Paul Jones so that people wouldn't think that it was like a Led Zeppelin reunion or something? Well, it's the most important thing was for Jimmy and I to find out whether in truth we have a relationship musically. And the only way to do that is one-to-one, eye-to-eye. If you have another person there, you have to keep going. You don't need a referee. Basicamente, o principal era saber se ele e o Jimmy ainda tinham uma interação, ainda tinham uma coisa de trabalhar juntos mesmo, se ainda rolava a química. E se eles chamassem uma terceira ou quarta pessoa, ia ter interferência. Então, basicamente, era uma coisa que tinha que ser feita cara a cara. Stay there. Gostaria de saber se esse trabalho é a continuação de um trabalho que começou com o Led Zeppelin 3, inclusive na época que eles chegaram aí à Índia, gravaram algumas coisas na Índia em 72, e esse trabalho foi interrompido no Physical Graffiti. Será que isso é uma continuação? Okay, is No Quarter some kind of... are you picking up from what you did with Led Zeppelin 3, that you went to India in 1972 and then you stopped? Would it be like picking up and carrying on from there? Well, it's a fact that we did go to India in 1972. We recorded Friends and Four Sticks there with some members of the
well, the musicians from the film world. Yeah. Okay, right, it's a good bootleg, isn't That's it? what they called, yeah. It's a good bootleg, but É bom pirata. I suppose there is a thread in so much that, you know, we sort of did it then and it was something which was really exciting, and to have the possibility to be able to work with, now having made contacts, you see, with these musicians, the Egyptian ones and the Moroccans, etc., that made it a really fascinating prospect. Diz que é um fato que eles realmente foram à Índia e, sem dúvida, o fato deles já terem feito contatos naquela época, tanto com os hindus quanto com os marroquinos e os egípcios, foi uma coisa que facilitou e é fascinante, né, poder fazer um trabalho com essas pessoas. Also, most importantly was, we didn't want to return to a four-piece rock group. E o mais importante era que eles não queriam voltar àquela estrutura de uma banda de rock de 4 músicos, né? And also, if we did come back together, we wanted to go forwards rather than go backwards. E principalmente também eles não que se eles fossem se reunir, como aconteceu, eles queriam seguir adiante, né, e não olhar para trás. Well, every day that follows the day before is part of an evolution, so it's no big deal. It's just we're very lucky to have the contacts to be able to extend the music. You know, because in 1980, if we'd have tried this, the Doors would be in a different position. They wouldn't be quite so open to work with all these different musicians, because the times are different, because the doors are now much more, they're open much wider. Primeiro ele explicou que o fato de um dia vir depois do outro já é uma evolução de qualquer maneira, mas que tudo encaixou, né? Quer dizer, são os contatos, são os tempos que mudaram. Se eles tivessem tentado fazer isso na década de 80, talvez as portas não tivessem tão abertas quanto estavam dessa vez. Gostaria de saber o que eles acharam de ter trabalhado com Jason Bourne, né? E se eles ainda pensam em voltar a tê-lo como baterista. He wants to know your opinion on working with John's son Jason, and is it on your mind? Do you have it on your minds to work with him again as a drummer? I've only done 2 weddings with him. I think one of those was his. Ele só trabalhou com ele em 2 casamentos e um deles foi o dele mesmo, o do Jason. I don't want to work with Jason. Ele não quer trabalhar com Jason. Certainly not in context with this. I mean, Jason wouldn't fit in with Egyptians and Indian singers and stuff. He wants to be in a rock group. Diz que não encaixa no contexto. O Jason não se encaixaria com músicos egípcios e marroquinos. Ele quer fazer parte de uma banda de rock. And anyway, when I came here last January with the Hollywood Rock, with my band, with the bass player and the drummer that I've been with, they are so adaptable as a rhythm section. Did you see the film? Vocês viram o filme? Yeah. He can play tabla, he can play shakers. Michael Lee is everything that you need, because he has no restrictions of he doesn't want to be a rock star. Ele está explicando que, de qualquer maneira, os músicos que vieram com ele para o Hollywood Rock, se vocês devem ter podido perceber, eles são tão adaptáveis, né, tão maleáveis, que não precisa mudar, eles estão encaixados, tá? É uma coisa coesa. E o Michael Lee é tão eclético, ele faz tantas coisas e que não precisa de mais ninguém. Also, Michael Lee doesn't have one of those beards here yet. E o Michael Lee ainda não tem a barbichinha que Not tem. yet. He's still trying to grow one, Ele está tentando, but it keeps blowing away. mas cada vez o vento leva. Houve algum critério específico para a seleção das músicas do novo quarto? E o que influenciou também a estadia deles em Marrocos, dentro deles, tá? São 2 tradições. What kind of criteria did you use to choose the tracks for Nil Porta? And also, what kind of influence did your stay in Morocco have? That's a double question. I'll do the first part. Yeah, when we started discussing the project and what we were going to do, obviously the most important thing was whether we could write new material, so that was like the number one thing. But then, as far as what the numbers that we've done in the past, where they've been like a Celtic influence to them,
like Battle of Evermore. And Gallows Pole, even though that is a blues number, it reverted round to a sort of Celtic focus. Then we brought in extra musicians like the Electric Hurdy-Gurdy to make that far more apparent to people, and also the numbers like Friends and Four Sticks, Kashmir, which had we could say Middle Eastern overtones to them. Again, we wanted to really bring that right out to the fore and augment the songs accordingly. Um dos principais objetivos é saber se eles podiam criar juntos de novo. E depois foi pegar o material que tinha influências diferentes, como influências célticas, e trabalhar e adaptar. Por exemplo, Kashmir, que já tinha uma influência oriental e tudo, trabalhar em cima e ver qual seria o resultado anos depois. As far as the influence of Morocco, well, we've both been going to Morocco for so many years. It's just the whole Moroccan attitude and mentality is absorbed into me as part of my being already now. Eles todos dois têm ido ao Marrocos há tantos anos e já foram tantas vezes que ele está explicando que tanto a mentalidade quanto o jeito de ser marroquino já faz parte da personalidade dele. Pelo que a gente sabe, no Potter vai virar uma turnê, não sei exatamente aonde e tal, mas como é que eles vão fazer, tendo gravado com os músicos marroquinos e tudo mais, para ao vivo deixar o show bem próximo do que está no disco? Quem que eles vão trazer para tocar esses instrumentos marroquinos? Como é que vai ser isso? Okay, as far as they were taught, they know that No Quarter is going to probably turn into some kind of a tour, worldwide or not, and what are you going to do to bring in all the musicians and to keep the same ambiance that you have in the album? We're going to take all the musicians on the road that you see in the film, you know, except for obviously the Western musicians. If we use that side of it, we pick them up in different cities. But as far as the main contingent of the Egyptians and Paul Thompson and the Hurdy-Gurdy player, etc., of course, that's what we would take. Os músicos que vocês veem no filme, no vídeo, eles vão trazer juntos, menos os do leste, né? Vão trazer os egípcios, o Paul vai vir, Paul Thompson, vai vir o pessoal do Hurdy-Gurdy, o pessoal principal, né? Agora o pessoal básico de orquestra e tudo, eles eventualmente vão até pegar nos lugares que eles vão tocar. You see, it will then give us incredible scope and possibilities, because we can say, for instance, do Black Dog as a four-piece as it was originally done, or with the Egyptians, or with the Hurdy-Gurdy player, etc., or even acoustic, you know. So we could even have those four versions of Black Dog to call upon at any point in time. So consequently, with all the rest of the material that we'll put together, it'll be a very exciting and interesting set. Isso vai abrir um leque de opções para eles. Ele está dando exemplo do Black Dog, que ele pode usar, eles podem apresentar tanto com os músicos, com os egípcios, quanto acústico, quanto com enfim, são 4 ou 5 versões diferentes que eles podem tirar da manga, né? Do you have plans of touring Brazil? Yes, we'd love to. But naturally, the idea is to start the touring off on the 28th of February in America, and then that will sort of develop into a world tour over the forthcoming year. Eles adorariam tocar no Brasil. A ideia inicial é começar a turnê nos Estados Unidos já 28 de fevereiro e aí depois correr o mundo. Who does this girl work for? Você trabalha para quem? Ele está perguntando. Rock Brigade. Rock Brigade. And the man behind? E você? Também. Yeah. I wondered why he was sleeping. Okay, good. Sorry, nice beard. Em relação à turnê também, vocês estão com uma proposta nova, né, para som mais místico. Como é que vocês vão conciliar músicas como rock and roll e jazz rock no contexto do show? Okay, you have Sorry. no for this new tour. I mean, the way that the album's put, Have two each, Bill. Go on. You have, Let's put you on. no, that's fine. You have, you know, you're doing different things with more of a mystic sound, a different, you know, it's not this rock combo thing. What do you plan on doing for the rest of the tour? You know, what
What are your plans instead of? We'll stay mystic. Eles vão, porque eu falei que eles têm mais ou menos um outro espírito na música deles e tudo. É que eles estão fazendo outras piadas aqui atrás. Não, ele falou que é basicamente isso, eles vão seguir mais ou menos a proposta do disco. Ele acabou de explicar, quando a gente explicou do Black Dog, que abre o leque, né? Pode ficar acústico, pode ficar rockão, pode ficar... É isso que eles vão fazer. Na verdade, diversificar o máximo possível. We should do everything in F, because it's a mystic key, it's a healing key. Eles vão fazer tudo... F, acho que é Lá, não é isso? F. Fá, que seja. Ou D. Ou D, que é, seja lá o que for. Eu não sei música, mas enfim, que é uma coisa mais mística, mas não sei. Queria saber o que eles acham de outros trabalhos, com influência étnica, entre aspas, tipo do Paul Simon, Peter Gabriel, eles acham esse tipo de trabalho interessante? O que eles acham desses dois especificamente, do trabalho deles? Okay, he's going to Paul Simon and Peter Gabriel, who've done ethnic albums too. What do you think of their work? How does it compare? I think their work is excellent. I don't think it's... I think each individual is performing in a different sphere. Ele diz que ele acha o trabalho dos dois fantástico e que cada um está trabalhando num esquema diferente, numa escala diferente. But we were trying to bring another form of musical expression to our original music, rather than particularly to make music that's specifically with another culture. We wanted to put some new clothing on our music. O que eles queriam fazer era botar uma roupagem nova na música deles, que já existia. Não é trabalhar com culturas diferentes e absorver dali para criar. Era usar a influência das culturas diferentes dentro do trabalho deles que já existia. So the personality of the whole thing is of our work is a lot different to theirs. Então, basicamente, a própria personalidade do trabalho deles é totalmente diferente do trabalho do Peter Gabriel e do Paul Simon. Eu queria saber também o seguinte, o som de bateria do John Bonham vai ser ampliado hoje no mundo por Deus do mundo, principalmente o pessoal do rap. Eu queria saber o que eles acham disso e se eles acreditam que o rap represente hoje uma música de protesto. Okay, it's a double question. First of all, they say that John Bonham's drum are sampled, worldwide, especially by the rappers. And do you think that rap is a kind of protest? What, to his drumming? No. Well, It's in protest. Well, It's a way of protesting against whatever society. Well, they steal your music and then they shout at you, that's a start. Ele está dizendo que eles roubam a tua música e depois eles ainda gritam. Ainda dão bronca. Brigam com você. E se o George Michael sampleasse alguma coisa da música do Led Zeppelin, desse trabalho dele, eles se moveriam de alguma forma? What if George Michael sampled anything from Led Zeppelin? Would you I do think something he's about it? sampling from Sinatra at the moment. Then he's going to come through Deep Purple and then Pantera, and then he'll make it. Yeah. Ele diz que por enquanto ele acha que ele está sampleando do Sinatra, e depois ele vai passar pelo Deep Purple, pelo Pantera e eventualmente chega no Led Zeppelin. And then he'll change his jacket. Aí depois ele muda a casaca. No, sure. He's here now. Come on. Eu queria parabenizar pelo disco. Oh, some of these things just switched off here. Um deles aí desligou. Doesn't matter. Acho que qual é o fio? É esse aqui. Explosion. Can you do that? She's a real good journalist. I like Yeah. this. Tá te With elogiando. that willingness. Yeah. You're a nice lady. Well done. Thank you. Sorry. Eu queria perguntar se eles acham realmente que a música entrou num período muito pouco fértil, desde a metade da década de 80, e por que isso é um ciclo mesmo na fertilidade dos músicos e dos artistas em geral. Okay, would you say that music nowadays isn't as fertile as it was a few years ago? Isn't this what? As fertile. Vital. Fertile. Fertile. Go on. As it was a couple of years ago, and how'd you see this? Is it? No, I think it's. I think there's a lot of really interesting music to be heard. I don't know what your situation is in Brazil with radio, but in England we have a big problem with
having liberal radio. Ele está explicando que ele não acha que tem um problema de fertilidade hoje em dia na criação de músicas, e ele diz que ele não sabe como é que é a situação a nível de airplay, de rádio aqui no Brasil. Mas na Inglaterra eles estão tendo problemas com as rádios liberais. So, for instance, Nine Inch Nails or Pantera cannot be heard in England in the daytime on radio. Como, por exemplo, o Nine Inch Nails ou o Pantera, você não ouve nas rádios durante o dia na Inglaterra. So the radio in England is very conservative and very dance George Michael. O momento deles lá agora é super dance George Michael. I hear that in Rio you had one rock station and it disappeared. Ele está falando da Fluminense, que ele ouviu dizer que tinha uma estação de rock e que fechou, acabou. Well, not that rock is the most important thing to listen to, but I think the boundaries of rock are expanding all the time, and there are some really interesting groups in every country who are stretching rock. It's just difficult in our country for the people to hear this. So their appetite is reduced and their choices are reduced until in the end they know no experimentation and no danger. Ele está explicando que ele não acha que seja tão primordial ouvir tanto rock assim, mas ele está dizendo também que as fronteiras do rock estão se abrindo, estão se expandindo cada vez mais. E aí as pessoas não tendo acesso a isso, não tendo contato com isso, eles ficam meio bitolados, eles não têm mais guia, né? Não tem mais como perceber as mudanças, eles ficam reduzidos a um universo bem pequeno. For example, in the world now, this CD is in the top 10 in maybe 10 countries already. In England, they won't play it on the radio. No mundo inteiro, o CD deles está nos 10 primeiros lugares em, no mínimo, 10 países. E na Inglaterra não toca, eles não tocam no rádio. One last question. Última pergunta. That's quite right, too. Foi esse critério de questão do disco, da divulgação deles, que fez com que eles escolhessem Tóquio, Sydney, Buenos Aires e Rio de Janeiro como as cidades para virem para divulgar o disco? Was this why you picked these cities to come for the promotion? The fact that you can't play your album in England, was that the criteria? It's a long way to come to prove a point. Ele está explicando que é meio longe para vir até aqui só para mostrar isso. A informação que a gente tem é que eles escolheram a Tóquio, Sydney, Buenos Aires e Rio para divulgar o disco. Okay, because what they were told is that you picked Tokyo, Sydney, Brazil, and Chile, or whatever it was, to do the promotion. Argentina, yeah. sorry, to do the promotion. Is that why? Well, we also did. We've been at a lot of other places, but I came here in January and I went to Argentina in January, and I think that the countries in South America are much more open to potential variety of music. So therefore, in the Latin heart, it's not difficult to absorb the Egyptian heart, which you can feel and see. It's more difficult to go to Frankfurt and expect them to understand the Egyptian heart, because Frankfurt is old and it's choked of emotion. So that's, with the effect I felt last January, and with this sort of South American, the whole Latin heart, it seems to be the right place to hawk it, as we call it in England. Ele está explicando. Bom, primeiro ele disse que ele teve tanto aqui quanto na Argentina no começo do ano e que ele também percebia o jeito do latino, né, o coração e a mentalidade do latino estariam bem mais abertos para experiências novas, como os músicos egípcios e tudo mais. Então é mais producente e é mais também recompensa mais você vir fazer um trabalho de promoção num lugar que você sabe que as pessoas vão absorver e vão aceitar e vão entender melhor o teu trabalho. É sem dúvida mais fácil vir à América Latina para fazer um trabalho desse ser entendido do que você ir a Frankfurt, onde é uma mentalidade mais fechada, mais velha. Então aqui seria o melhor lugar mesmo para... Thank you. Thank you very much. Obrigada. Yeah.